Fala pessoal, Bruno do Meliponari Boezin, e no dia de hoje nós vamos entrar numa polêmica, ou na verdade somente falar um pouco sobre essa polêmica. Vamos falar um pouco sobre mal de março, esse assunto que rende muita discussão nos grupos de WhatsApp, e eu vou falar um pouco mais dele para vocês. Algumas percepções e algumas opiniões próprias. Beleza? Então vamos ao vídeo. Vamos lá pessoal, então estamos no Meliponari de Mandaçaia. Vocês podem perceber que nós temos várias caixas aqui. E em todo ano, né, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, nós percebemos, geralmente no mês de março, né, uma mortandade de abelhas. Vocês podem perceber que tem várias aqui, algumas até foram varridas ali para baixo, então, né, a quantidade que estava aqui nos outros dias era um pouquinho maior. Existem, que eu conheço pelo menos, 3 hipóteses, né, a respeito desse mal de março. A hipótese mais difundida, talvez, seja a questão, ou mais debatida, né, seja a questão das vaquinhas. O que consiste essa hipótese? As vaquinhas, em períodos anteriores a março, segundo algumas pessoas, elas ficam bastante nas lavouras de milho, né? E essas lavouras, elas são locais onde se utiliza inseticida, fungicida, herbicidas, né? Muitas vezes em mais de uma ocasião. Segundo essas pessoas, essas vaquinhas elas acabam absorvendo esses produtos que ficam no seu organismo, né? E acabam não morrendo. Após se haver a mortandade ou a colheita dos milhos, essas vaquinhas elas acabam migrando para algumas plantas que as abelhas utilizam, segundo essas pessoas. E as vaquinhas acabam excretando nessas flores e as abelhas acabam coletando esse néctar, né, de certa forma contaminado. Essa é a hipótese que mais se discute nos grupos. Eu particularmente acho um pouco difícil, né, mas é uma hipótese que o pessoal levanta bastante. Outras hipóteses, que são as que eu talvez considere um pouquinho mais fáceis de se acontecer, são as seguintes. A primeira é que os enxames eles fazem uma regulação da população antes do inverno, antes do frio. Vamos fazer uma suposição. Determinado enxame tem ou possui, antes do inverno, cerca de 400 abelhas. E o seu estoque de mel em um ano de muito frio é um estoque para se passar com 200 abelhas. Então, teoricamente, esse enxame ele vai começar a regular a população automaticamente, para que se consiga passar de forma tranquila o inverno. Essa é uma das hipóteses que eu acho que seja, né, um pouco mais plausível. Outra hipótese também que se discute é que se haja, né, algumas plantas que são ou que produzem, né, um néctar tóxico para as abelhas. Essa é outra hipótese, né, e pode-se ter então essa floração no mês de março, geralmente. Então é uma outra hipótese que eu levo e considero como também plausível, né? Então essas são as 3 principais hipóteses, né? Lembrando que eu considero as 2 últimas um pouco mais, ao meu ver, né, um pouco mais plausíveis, né? Mas também não se descarta a primeira. Beleza, pessoal? Então, gostaria que vocês mandassem aí nos comentários o que vocês acham que seja, ou né, o que vocês consideram a hipótese mais acertada. Beleza, pessoal? Ficamos aqui. Obrigado, então, por ficarem no vídeo até agora. Pessoal, havia esquecido de mostrar para vocês qual o estado dessas abelhas que estão mortas, né? Nós temos muitas abelhas que estão completamente, vamos ver, focar aqui, aparentemente normais, né? Não estão com nenhuma parte faltando.
No entanto, né, e por isso que eu levo em consideração essa questão da regulação do próprio enxame, né, nós temos algumas abelhas decapitadas, né, vamos tentar focar aqui. Olha só, algumas abelhas decapitadas. Nós temos, eu tinha visto antes aqui, alguns pedaços de abelha, né. Então aqui, ó, a gente vê um pedaço de abelha. Não, mais um pedaço. Olha aqui. Então, por isso que uma das hipóteses aí da regulação dos enxames é o que eu considero bastante plausível. Não necessariamente que não possa ser duas hipóteses as certas, né? Ou de repente até as três, né? Então fica aí a discussão. Beleza, pessoal? Havia esquecido de pedir para vocês. Por favor, curtam, né? Comentem aí no vídeo, né? Sigam o canal. Somente assim a gente consegue chegar a mais pessoas que têm interesse nesse assunto. Beleza? Valeu, abraço!